Olá, pessoal. Bem-vindos à aula 7 de microcontroladores e aplicações, falando um pouco de sistemas embarcados, aqui na disciplina, no período EMP, Ensino Não Presencial Emergencial, do Departamento de Computação da UFSCar. Hoje a gente está trazendo aula 7, pessoal, Sistemas Operacionais de Tempo Real, popularmente chamada aí pela sigla de RTOS, Real Time Operating System, e Linux embarcado. Então, vamos lá. Pessoal, queria começar a aula fazendo um aviso de que vários dos assuntos que a gente vai tratar nessa aula são assuntos extensos e assuntos aí de uma ou várias disciplinas. Então, sistemas operacionais de tempo real, depende da disciplina de sistemas operacionais 2, alguns cursos têm até uma disciplina só de sistemas operacionais de tempo real. Linux embarcado também tem vários cursos dedicados só a isso, vários livros, disciplinas e por aí vai. Então, a gente vai ter uma visão geral aqui nessa aula. Coloquei aqui um avião que a gente está olhando de cima, essa aula 7. Então, estão vendo aí de forma resumida, mas deixando aí as referências, as informações para quem quiser aprofundar no assunto, tá? Bom, pessoal, então, vamos começar com o Sistema Operacional de Tempo Real, RTOS, que, na verdade, é muito semelhante ao Sistema Operacional de Propósito Geral, que a gente fala GPOS. Windows, Linux, Mac, tem vários aí no mercado. Então, em geral, a gente tem um kernel, um núcleo do sistema operacional, e esse kernel pode já ter algumas funções que estão aqui indicadas ao lado, ou pode ser um microkernel que a gente fala, em que várias das tarefas do kernel são executadas aí em processos, às vezes processos de kernel ou processos específicos. Em geral, eu coloquei aqui essa visão geral, mas cada autor trata de um jeito, né? Você pegar o Tannenbaum, tem o Laplante, então cada autor coloca aqui de uma forma. Eu coloquei o que eu acho importante, então o sistema operacional de tempo real, assim como o sistema operacional tradicional, ele tem gerenciamento de tarefas, então você poder executar várias tarefas ao mesmo tempo, portabilidade, o mesmo sistema operacional você rodar em diferentes arquiteturas, gerenciamento de arquivos, sincronização de tarefas, e IPC é Inter-Process Communication, comunicação entre processos, dispositivos de entrada e saída, comunicação, aí focado em rede, tratamento de interrupções e eventos, por exemplo, um page fault da memória, uma interrupção de timer, uma interrupção de MMU, que a gente vai falar daqui a pouquinho, gerenciamento de memória. Vários desses assuntos estão interconectados, e a gente vai detalhar alguns deles. A gente não consegue entrar em detalhes de todos hoje, tá? Então, vamos fazer só uma comparação. O nosso foco aqui são sistemas embarcados, microcontroladores e aplicações. Então, em muitas das situações do dia a dia, a gente vai ver uma situação como essa. Você tem um hardware e diretamente em cima desse hardware, né, por exemplo, tenho aqui uma placa com um microcontrolador, você faz uma aplicação e essa aplicação é gravada numa memória flash, em algum tipo de memória, e a única coisa que aquele hardware dedicado faz é executar aquela aplicação. Então, em muitos casos é um loop infinito, com algumas interrupções, ou até sem interrupções, mas é um loop infinito que fica, desde que você ligou até que você desligou, fica repetindo o que está naquele loop infinito. Em geral, a gente chama isso de bare metal. Bare metal é direto no metal, o pessoal fala. O pessoal aí que fala de sistemas embarcados em inglês, né?
Então, você não tem nenhuma abstração, não tem nenhum intermediário, não tem nada para ajudar. Sua aplicação está rodando direto no hardware, no metal, digamos assim. Para muitas soluções, isso aqui é completamente aceitável, efetivo e, em muitos casos, até a melhor opção. Porém, conforme o sistema embarcado começa a ficar mais complexo, com mais funcionalidades, começa a ter várias tarefas simultâneas, a gente começa a ter riscos no desenvolvimento desse tipo de solução. Vamos pegar um exemplo de uma smart câmera. Uma câmera inteligente que é bem comum hoje, você compra no mercado. Essas câmeras conectadas à internet, com detecção de movimento, que envia e-mail, conecta no DVR, tem alarme, avisa se teve movimento numa certa posição, e várias outras funcionalidades. Algumas câmeras hoje já até têm reconhecimento de placa, reconhecimento de face na própria câmera. Então, você imagina a gente desenvolvendo isso, vamos dizer assim, no bare metal, a gente tem que fazer um programa que trata requisições ping, se alguém der ping para ver se a câmera está ligada, ICMP em rede, trata a requisição HTTP, porque tem um servidor web na câmera, fica constantemente recebendo dados do sensor da câmera, processando esses dados, tomando decisões, enviando mensagens para um servidor, enviando e-mail, ativando um alarme, e outras funções, mantendo o relógio atualizado, respondendo todas as requisições web de todos os clientes. Vamos supor que tem 10 pessoas conectadas na câmera vendo a imagem ao mesmo tempo. E imagina isso num único programa, tudo acontecendo simultaneamente. A complexidade vai aumentando e vai ficando difícil a gente fazer tudo no mesmo programa. Então, de repente, a gente se vê implementando funções, por exemplo, você poderia ter um loop infinito, em que dentro do loop você executa um pouco da primeira tarefa, um pouco da segunda, um pouco da terceira. A gente está começando a fazer um sistema operacional. Estamos aí fazendo um pedacinho bem pequenininho, que é o escalonamento de tarefas. Você tem um loop executando várias tarefas. E nesse momento a gente começa a notar a facilidade e a importância que um sistema operacional traz para a gente. Então, a partir do momento que a gente coloca um sistema operacional na nossa aplicação, aqui tem um exemplo, você tem uma abstração para o hardware. Então, tem o hardware, tem o sistema operacional, aqui abstraindo o hardware, e aí você tem várias aplicações independentes. Você não precisa se preocupar como uma aplicação foi feita para fazer a outra. E você consegue que elas se comuniquem por IPC, por comunicação entre processos. Além do mais, se uma aplicação falhar, der problema, isso não afeta as outras aplicações. Quando a gente tem um caso de bare metal, muito provavelmente, quase certeza, que se uma parte do programa travar, entrar numa condição aí que entrou num loop infinito ali em uma parte, esperando alguma conexão, leitura de um sensor, ou um if que não é cumprido, eventualmente todo o programa trava e todo o sistema para de funcionar. Então, a gente consegue ter esse isolamento entre tarefas, uma tarefa acaba não isolando, não afetando a outra. Por exemplo, na nossa câmera inteligente, se um usuário conectado na câmera, através de HTTP, visualizando o vídeo em tempo real, tiver um problema de conexão e tiver aí uma exceção, e aí travar esse processo, isso aqui não afeta os outros usuários. Além disso, a gente tem na verdade, você tem um único processador, embora a gente possa ter vários, é um outro assunto, mas para cada aplicação é como se ela tivesse o processador somente para ela, o sistema operacional cuida disso. O acesso ao hardware é abstraído, você pode eventualmente trocar o hardware sem que as aplicações precisem modificações, porque o sistema operacional está abstraindo, e várias outras vantagens. Bom, pessoal,
Como eu disse, sistema operacional é tema de uma ou duas disciplinas na maioria dos cursos de computação, ciência da computação, engenharia da computação, tecnologia da informação. Então, eu vou dar uma visão aqui bem geral e bem rápida de como um sistema operacional faz a gente conseguir executar várias tarefas ao mesmo tempo, vários processos. E uma das partes mais interessantes, que eu mais acho relevantes e bem legal também, é como o timer, então como aí o hardware mais software em conjunto permitem que a gente faça isso. Então, na maior parte dos microcontroladores ou processadores, a gente tem temporizadores, timers em hardware, que podem ser programados para gerar interrupções periódicas. Então, a gente pode, por exemplo, pegar um microcontrolador, mesmo um Atmega 328, usado no Arduino Uno, e configurar ele para cada 100 milissegundos gerar uma interrupção. Então, quando a gente fala de microcontrolador, ou de processador, claro, a interrupção que vem aí por hardware, uma interrupção de hardware, ela interrompe o que está acontecendo no processador, o fluxo de execução do programa atual, ela interrompe aquele fluxo e faz o processador automaticamente, isso acontece por hardware, o processador automaticamente passa a executar uma ISR, Interrupt Service Routine, rotina de tratamento de interrupção. Normalmente, na maior parte dos casos, isso está dentro do kernel do sistema operacional. Então, o nosso microcontrolador está lá executando uma tarefa, por exemplo, piscar o LED. Você colocou lá a tarefa de piscar o LED. E aí a gente pode colocar aqui, quando o timer gerar essa interrupção, isso aqui vai executar uma ISR, que vai chamar o kernel do sistema operacional, tudo isso por hardware, e aí o kernel do sistema operacional, que é um software, claro, vai trocar a tarefa. Então, a gente tem uma memória, né? Lá no microcontrolador, no microprocessador, a gente tem um espaço de memória, e você pode ter em cada parte da memória um programa. Quando o sistema operacional é invocado, ele executa esse escalonador, verifica quanto tempo a tarefa atual usou do processador e muda a posição do que a gente chama de program counter, que é um registrador que indica em que posição da memória a gente está executando o programa. Ele vai lá e coloca numa posição de memória do próximo programa. Então, isso a gente chama de escalonamento, né? A gente está trocando o processo, e aí tem um processo chamado troca de contexto. Então, para cada processo é como se os outros não existissem. Então, você tem todos os registradores da CPU que têm que ser salvos e restaurados a cada troca de contexto. Então, basicamente, você tem uma aplicação executando, aqui a aplicação 1, aconteceu a interrupção de timer, o sistema operacional entra e fala, aplicação 1 ainda é sua vez? Ah, não, você já usou muito a CPU, agora eu vou passar para a aplicação N. E assim vai. E aí o sistema operacional, nesse time quanta que a gente fala, às vezes é de 10 em 10 milissegundos, de 100 em 100, ele vai fazendo essa troca. Um outro tipo de interrupção que ajuda muito o sistema operacional é a interrupção da MMU, que é a Unidade de Gerenciamento de Memória, Memory Management Unit. A MMU, ela gera interrupções por vários motivos. Muitas vezes você tem uma página de memória aí, às vezes que está em disco, que você precisa trazer para a memória principal, mas um dos que eu acho mais interessante, que eu queria comentar com vocês, é que toda vez que a gente troca uma tarefa, que o kernel do sistema operacional pega um programa, vamos dizer assim, põe para dormir, e pega um outro programa dormindo e coloca para executar, ele define a posição inicial e final de memória que aquele programa pode usar. Se ele tentar acessar uma posição de memória diferente da posição de memória prevista para ele e configurada,
aqui na MMU, através do sistema operacional, é gerada uma interrupção, e essa interrupção faz com que o sistema operacional entre em ação e impeça que aquele programa acesse uma parte da memória que não é destinada a ele. Então, isso confere segurança, robustez a um sistema baseado em sistema operacional, porque uma tarefa, às vezes maliciosamente, ou às vezes por bug, acaba invadindo o espaço de tarefa, o espaço de memória de outra tarefa, e prejudicando, mudando o comportamento da outra tarefa. Então, isso aqui é uma visão geral, como eu disse, pessoal, e uma coisa que o pessoal discute muito é qual a frequência que eu vou gerar interrupção de timer. Se eu gerar com uma frequência muito alta, é bom que o meu sistema fica mais responsivo, as tarefas trocam mais rapidamente, mas eu gasto muito tempo no sistema operacional, que a gente chama de overhead. Se eu coloco muito longa, por exemplo, vamos colocar aqui a cada 1 segundo, que é meio exagerado em sistemas operacionais. Se eu só aciono o sistema operacional a cada 1 segundo e um programa travar ou monopolizar a CPU, eu vou ter a impressão que o sistema travou por 1 segundo, até o sistema operacional entrar em ação e fazer as trocas necessárias. Repetindo isso, uma versão simplificada, quem quiser saber mais, tem muitas disciplinas, livros bem didáticos sobre o assunto, e eu recomendo aí você procurar Tannenbaum, professor Rômulo da UFSC, professor Hélio da UFSCar, professora Kellen, tem bastante material legal. Bom, então quando a gente usa um RTOS, ou um sistema operacional em geral, a gente tem mais produtividade, algumas coisas que a gente teria que fazer em todos os sistemas RTOS já faz para a gente, escalonamento de tarefas, gerenciamento de memória, a gente tem mais segurança com a proteção entre tarefas e outros fatores, mais confiabilidade, reaproveitamento de código, o sistema operacional tem uma base pronta que a gente está sempre reaproveitando, abstração e portabilidade, aqui eu pus o HAL, que é o Hardware Abstraction Layer. Em alguns casos, dependendo como você programa, usando as APIs do sistema operacional, os chamados do sistema operacional, você só recompila o programa para uma outra arquitetura e você consegue que o mesmo programa funcione em várias arquiteturas, x86, ARM, RISC, por aí vai. E já comentei um isolamento entre tarefas. Bom, pessoal, a gente está aqui para falar de sistema operacional de tempo real, mas vários dos pontos que eu falei são genéricos de qualquer sistema operacional. Então, aqui eu queria colocar a diferença fundamental entre o sistema operacional de tempo real e o sistema operacional de propósito geral, que é a parte de requisitos de tempo. Então, num Real-Time Operating System, um RTOS, os requisitos de tempo a gente diz que são rígidos. Então, num sistema operacional tradicional, é importante que a tarefa seja feita e da forma correta. Num sistema operacional de tempo real, é importante que a tarefa seja feita da forma correta, mas no tempo correto. Olhem só uma coisa importante, que existe um mito aí, uma informação que às vezes se confunde. O sistema operacional de tempo real não tem nada a ver com ser rápido. Não tem nada a ver com ser rápido. Então, existem muitos sistemas que precisam de um sistema de tempo real que garante a resposta a cada 1 segundo. Então, não precisa ser a cada 1 milissegundo, mas o sistema precisa garantir que uma tarefa seja executada exatamente a cada 1 segundo. Não 1,10 e também não 0,9. Então, esse é o principal aspecto do sistema operacional de tempo real, a garantia de tempos, que a gente chama de deadlines das tarefas. Para isso, existem vários tipos de escalonadores, como, por exemplo, o Rate Monotonic, o EDF, Earliest Deadline First, e vários outros otimizados para atender demandas de tempo real. E aí, pessoal, a gente tem 2 categorias aqui
conhecidas nos sistemas operacionais de tempo real, que é o hard real-time e o soft real-time. O soft real-time a gente tem no nosso dia a dia, por exemplo, numa conversa telefônica, numa videoconferência, num jogo. Então, o requisito de tempo é importante, mas não acontece uma falha grave ou catastrófica se o deadline de tempo for perdido. Então, por exemplo, quando você pega um smartphone, você tem um sistema operacional, Android, por exemplo, iOS, rodando no seu smartphone, escalonando tarefas, e de repente você vai fazer uma ligação telefônica e você repara que às vezes a ligação começa a picotar, cortar, tem vários fatores para isso acontecer. Uma possibilidade não é só falha na rede, mas é o processamento está sobrecarregado, você está com várias aplicações rodando, abertas, ou um processador subdimensionado, e a ligação começa a falhar. Então, isso é uma falha de soft real-time, incomoda o usuário, o sistema não está cumprindo o propósito, mas não é grave, digamos assim. Quando a gente fala de hard real-time, a gente espera um comportamento de hardware do sistema, como se tivesse sido desenvolvido um hardware dedicado só para aquilo, executando uma única tarefa. E a perda de deadlines é praticamente inadmissível. Então, por exemplo, aplicações aí militares, aeronáuticas, espaciais, de suporte à vida, automotivas. Então, vários desses sistemas que eu estou citando têm sistemas de hard real-time, por exemplo, executando um controle em malha fechada, monitorando algum sensor, executando um piloto automático, um controle de um motor ou de um sistema de suporte à vida, monitorando a oxigenação, por exemplo, de uma pessoa e ajustando o quanto de oxigênio a pessoa tem que receber, e vários outros pontos. Um exemplo aqui, vamos colocar, por exemplo, robótica. A gente falou em controle em malha fechada, em robótica, em uma das aulas. Imagina que você tem um braço robótico se movendo através de um controle em malha fechada, de um robô colaborativo, que é muito comum hoje. Robô colaborativo é um robô que trabalha lado a lado com a pessoa, ele tem vários sensores que detectam, por exemplo, a pessoa para não machucar, não causar nenhum dano para a pessoa. Imagina que a gente tem uma falha de escalonamento e um requisito de hard real-time não é cumprido, ou vários, o sistema de controle pode não ler o sensor a tempo, não realimentar o sistema de malha fechada, de posição do braço robótico, e eventualmente isso pode machucar uma pessoa. Então, enquanto a gente está cumprindo os tempos, o sistema de controle está monitorando a posição do braço robótico e mantendo na posição desejada. E isso está acontecendo, por exemplo, a cada 1 milissegundo, dependendo da aplicação, da planta, dos detalhes. Pessoal, existem vários RTOS no mercado, a maior parte para sistemas embarcados, claro. E aqui vou só citar alguns. O QNX é canadense, é bastante usado em algumas aplicações de tempo real, robótica, algumas aplicações espaciais. Ele é super enxuto, ele é um caso real de microkernel, que é uma discussão que não dá para fazer agora, né, mas quem gosta de sistemas operacionais aí tem o modelo de sistema operacional em microkernel, que QNX é microkernel. A gente tem o VxWorks, da Wind River, é um dos sistemas operacionais de tempo real mais famosos e consolidados, especialmente em aplicações militares, espaciais, de aviônica. Então, é muito usado em aviões, missões espaciais. Tem vários dos robôs aí da NASA que usam VxWorks, naves espaciais, etc. O FreeRTOS é um sistema operacional gratuito, aberto, que eu não vou falar detalhes agora, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco.
E também vamos falar um pouquinho daqui a pouco do Real-Time Linux. Então, o Linux, ele é um sistema operacional de propósito geral, embora a gente possa fazer ajustes para ele ter um comportamento e um desempenho de tempo real. Também vamos falar daqui a pouco. As aplicações eu já comentei, né, pessoal, mas vamos só colocar mais algumas aqui. Por exemplo, um respirador que a gente citou, ventilador mecânico que a gente citou lá na primeira aula, um carro. A gente já falou, um carro aí tem vários processadores hoje. Hoje os carros usam RTOS. E vamos supor, por exemplo, uma aplicação de freio ABS. Freio ABS tem um sensor com microcontrolador em cada roda, enviando dados para um nó central, que processa todos os dados, toma uma decisão e decide por software como atuar em cada freio, em cada roda. Então, isso é um software rodando em cima de um sistema operacional de tempo real. O tempo aqui é crítico. Se acontecer uma perda de prazo, de deadline aqui, o freio pode não funcionar como esperado. Caso similar, airbag, braço robótico já citei, aviônica já citei, coloquei até aqui um Super Tucano aí da Embraer, que orgulho aí do nosso país, né? Desenvolvimento nacional, com destaque aí em todo o mundo, não só nesse, mas como em vários aviões projetados e fabricados pela Embraer. Pessoal, falei que ia falar um pouquinho mais do FreeRTOS. Ele é um projeto open source que, alguns anos atrás, ele passou a ter um apoio, inclusive de desenvolvimento da Amazon. Então, a Amazon tem toda a parte de nuvem e, para facilitar a interação de dispositivos com os sistemas de nuvem da Amazon, a Amazon passou a apoiar o FreeRTOS. Então, ele é um sistema operacional de tempo real bem enxuto, focado em sistemas embarcados, que rodam em uma variedade de arquiteturas, plataformas, inclusive tem versão para Arduino, então você consegue instalar o FreeRTOS num Arduino, que é bem enxuto em termos de memória e processamento e hardware. E você consegue, por exemplo, criar tarefas lá no seu programa em Arduino, você consegue criar várias tarefas, definir escalonamento, definir tempos e colocar essas tarefas para funcionar. Então, o FreeRTOS é uma possibilidade aí que tem sido cada vez mais usada no mercado. Aí um tema que eu gosto bastante é a parte de Linux embarcado. E aí, Linux embarcado, você pode ter situação com tempo real e sem tempo real. Então, aqui coloquei o pinguinzinho do Linux com reloginho, então uma lembrança aí para tempo real, e o pinguinzinho do Linux com uma Raspberry Pi 0, que é uma Raspberry bem pequena, uma Raspberry Pi bem pequena, que roda Linux. Então, aí você pode ter embarcado sem requisito de tempo real e embarcado com requisito de tempo real. E aí uma coisa fascinante do Linux é que a gente tem o kernel, o núcleo do sistema operacional. Quem tiver curiosidade pode baixar lá, estudar em kernel.org, pode acompanhar as listas de discussão, especialmente do kernel Newbies, apesar do nome ser estranho, é uma lista bem legal. E o que é bem interessante é que o kernel do Linux é tão flexível e poderoso que você consegue ter ele funcionando desde um relógio de pulso, rodando o kernel do Linux, passando por todos os celulares Android, bilhões de dispositivos, celulares Android, que são todos baseados no kernel do Linux, até supercomputadores, mainframes e vários outros dispositivos de altíssima performance normalmente estão rodando Linux e normalmente estão rodando o mesmo kernel. Quando eu falo mesmo kernel, não é o mesmo kernel compilado que se copiou para todos. Você tem, para quem gosta, você consegue baixar o kernel, você entra lá no código-fonte do kernel e você dá um make menu config. Então, você vai abrir essa tela aqui e você escolhe ponto a ponto o que você quer no seu kernel. Qual o processador que vai rodar o kernel?
Vai ter disco IDE, vai ter disco SATA, qual escalonamento você quer, que tipo de gerenciamento de memória, quanto de memória tem o sistema, então você consegue customizar o kernel para a sua aplicação em detalhes. Você pode também enxugar, por exemplo, aqui para o relógio, você pode desligar toda a parte de USB, o subsistema de câmera, USB, memória via conexão paralela, SATA, tudo isso a gente pode desativar, né? PCI, você pode desativar. Quando você está no mainframe, de repente você vai querer ativar essas opções, escolher um escalonamento mais para modo batch. Então, você consegue definir, customizar como que o seu kernel vai estar para aquele seu sistema. O pessoal costuma até fazer aí. Tem gente que gosta de ficar enxugando o kernel para chegar no mínimo possível, às vezes menor que 1 mega o kernel do sistema. Então, isso aqui é bem legal e está em milhões de dispositivos que a gente usa sem nem perceber. Então, aqui vou citar alguns exemplos de sistemas com Linux embarcado, rodando ali o kernel do Linux. Claro que o kernel é só uma parte, aí você tem as bibliotecas, as aplicações, e todo o ecossistema aí do sistema operacional. Aqui já falando do kernel mais os outros recursos. Por exemplo, câmeras. Então, hoje você pega, por exemplo, câmera da Intelbras, que é uma câmera de boa qualidade, brasileira. Eu acho super legal, eu vou passar aqui para o próximo slide, você abre o manual dessa câmera, tá lá, VIP 1220, é uma câmera IP Intelbras, tá lá no manual dela, sistema operacional, Linux embarcado. Olha que legal. Então, quantos sistemas de segurança a gente não tem por aí que tem uma câmera conectada na internet, né? Você liga direto o cabo de rede na câmera e está rodando o Linux embarcado. Para quem está fazendo a disciplina e acessando um laboratório remoto, pessoal, a gente tem 2 dessas câmeras Intelbras com conexão Ethernet IP, que vocês estão acessando de casa e vendo em tempo real os 2 cenários do laboratório remoto através de uma câmera IP Intelbras que está rodando Linux embarcado. Isso aqui é o MikroTik, pessoal, é um roteador muito usado em sistemas corporativos, provedores, algumas residências, que roda um sistema operacional que chama Router OS, sistema operacional de roteador, baseado em Linux. Então, você consegue configurar e gerenciar de forma, assim, muito detalhada todo o funcionamento do roteador. Eu, inclusive, uso esse tipo de roteador aqui em casa, você consegue definir regras aí muito específicas, muito detalhadas, ele é muito robusto. Gente, esse é um caso que eu gosto muito, eu tive a oportunidade de brincar com esse equipamento, é um equipamento de aviônica, usado em aviões, que chama EFIS, a categoria dele, Electronic Flight Instrumentation System, e baseado em Linux embarcado. Então, até peguei o manual do fabricante, né? Esse aqui é da Blue Mountain Avionics, e aqui, falar uma coisa triste, essa empresa não existe mais, mas eu tive aí a sorte de copiar o texto que estava no site da empresa antes do site não existir mais, mas tem muitos aviões que usam esse aparelho, já tive a oportunidade de ver esse equipamento em vários aviões, e olha só o que está lá no site do fabricante, da Blue Mountain Avionics. What operating system do you use? Windows, Linux, etc. Aí o pessoal responde, o processador é um AMD Geode de 500 MHz, então, olha, pessoal, não precisa ser uma máquina de super poderosa, com muita memória, muito processamento. Aplicações embarcadas, a gente foca na demanda específica daquela aplicação. Então, 500 MHz é suficiente aqui para esse caso, inclusive, para ter uma interface gráfica, com horizonte artificial, etc. Então, ele tem uma memória flash, nós não usamos um sistema operacional de desktop, porque crashes are not acceptable. Então, travamentos não são aceitáveis em voo.
usamos uma versão de real-time do sistema operacional Linux que foi certificado para DO 178. Então, DO 178 é uma norma da FAA, que é da mesma forma que a gente tem a FDA para alimentos e medicamentos, a FCC para telecomunicações, as agências americanas, a gente tem a FAA para aviação, é Federal Avionics Agency, não tenho certeza se é agency, mas é a agência americana que regula, certifica, autoriza certos tipos de usos, recursos aí em aviação, especialmente civil. Então, aí ela tem a DO 178, que é uma certificação aí para aviação civil. Aí ele fala assim, né? Pilotos de 767, né? Boeing 767, não reiniciam os sistemas, né? Não dão reboot, porque você deveria. Então, isso aqui é uma coisa que eu acho super legal, um Linux embarcado aí, possibilitando um sistema de aviônica funcionar. O Kindle, pessoal, o leitor de e-book da Amazon, usa o kernel do Linux. Eu acho super legal. Teve uma época que eles estavam até contratando brasileiros para trabalhar nisso. Essa aqui é uma foto que eu tirei, pessoal, aqui no canto inferior esquerdo, que achei o máximo o dia que eu tirei essa foto. Estava num voo aí, num avião da Airbus, e quando o pessoal ligou o sistema de entretenimento, as telas abrem, né? E aí isso não precisa acontecer, você pode pôr uma tela de boot bem bonitinha, mas o pessoal não pôs, e aí apareceu o Linux iniciando, né? Apareceu o pinguinzinho e o kernel dando boot. Então, todas as cadeiras do avião e as telas lá que mostram onde o avião está, passa o sistema de entretenimento daquele avião específico, foram feitos com Linux, né? E é um Linux embarcado. Você não tem teclado, você não tem mouse, ele está cumprindo um propósito específico. Pessoal, a gente está vivendo aí uma revolução na agricultura, máquinas robóticas, tratores com piloto automático, colheitadeiras, etc. E já é comum tratores sem motorista que fazem a navegação autônoma usando Linux embarcado, né? Conheço vários fabricantes que estão usando o Linux embarcado ali dentro do trator. Aí sistemas aí de marcar ponto, controle de acesso, bilhete de ônibus e por aí vai. Inclusive televisões, pessoal, várias televisões e até mesmo monitores. Alguns monitores de alguns fabricantes estão rodando um Linux embarcado ali dentro, mas é óbvio que a gente não enxerga isso. Então, às vezes, tem monitor hoje que tem várias entradas, tem conexão com rede, tem USB. Imagina você desenvolver com um microcontrolador, imagina você com um Arduino, né? Um microcontrolador aí, Atmega 328, bem simples, você vai desenvolver um monitor, você precisa colocar um pendrive e passar vídeo e foto que a pessoa pôs no pendrive, gerenciar o controle remoto, atualização, de repente, alguns monitores, telas, TVs, hoje tem Netflix, tem vários aplicativos, gerenciar atualização, instalação, fazer o cast remoto, fazer PIP, várias imagens na tela, fazer o SD, que é escrever na tela em cima da imagem. Imagina se fazer isso com um microcontrolador simples. Agora, imagina fazer isso com um sistema operacional Linux. A parte de reconhecer USB já está meio que pronta, já tem os drivers. A parte de fazer o SD na tela, você já tem on-screen display, você já tem a biblioteca pronta. Comunicação de rede já está pronta, só você implementar a aplicação. Então, facilita muito. Várias das implementações que teriam que ser feitas na mão já estão prontas no sistema operacional. Seja Linux ou seja outro. Claro que com o Linux é muito mais legal, né, pessoal? Já falamos da câmera, já falamos do caso aí da aviônica. E aí, pessoal, hardware. Quando a gente está falando em Linux embarcado,
Ele pode até estar embarcado num PC dentro de um produto, mas existem hardwares com custo-benefício bem melhor. Existem milhares de opções de hardwares para Linux embarcado. Eu vou citar aqui 3, tá? Mas dá até tristeza citar 3, porque tem tanta opção legal, com baixo custo e alto poder computacional que roda Linux. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, a BeagleBone. É uma placa que eu gosto bastante. Ela tem muitas portas de GPIO, analógica, SPI, I2C, serial, Ethernet, então, USB. Então, é uma placa aí do tamanho de um cartão de crédito, com um processador ARM, que a gente pode colocar um Linux embarcado e desenvolver uma aplicação. Ela tem aí, vamos colocar uma analogia com a Raspberry Pi, que a Raspberry Pi é bem mais popular, muitas aplicações, muita gente compra, usa sistemas aí com Raspberry Pi, ou desenvolve. A Raspberry também tem vários pinos de GPIO. Eu só queria colocar uma coisa que eu já vi acontecer várias vezes. A Raspberry não tem memória flash, tá, pessoal? Então, todo o sistema operacional embarcado Linux está num cartão de memória, num SD card, num micro SD, e eventualmente esse cartão pode, por vibração, variação de temperatura, pode desconectar. E aí o sistema trava por completo e começa a falhar. Então, esse aqui é um cuidado que já vi acontecer vários problemas com Raspberry, que na BeagleBone não aconteceria, porque você tem a memória flash, eles chamam de eMMC, soldada na placa. Então, você não, vamos dizer assim, você não tem partes móveis. Partes móveis, às vezes, complicam. É uma plataforma bem legal. A gente tem a Raspberry Pi Zero, ela é bem pequenininha, você pode pôr dentro de produtos, você pode desenvolver alguns produtos e ter uma Raspberry Pi Zero ali dentro, ela é bem compacta mesmo, tem baixo consumo de energia, e você tem a Raspberry Pi 4 aqui, que eu acho que é assim, impressionante, né? Quad-core, 4 GB de RAM, acho que agora tem 8 GB, 64 bits, isso numa plaquinha aí, aproximadamente do tamanho de um cartão de crédito, com baixo consumo de energia, 4 USB, Ethernet, HDMI, por aí vai. Então você tem, muitas vezes essa placa é mais poderosa que o próprio PC que a gente usa. Então aqui alguns exemplos, pessoal, tem muitos outros. Para cada aplicação, de repente, você vai ter uma placa aí que resolve, você pode fazer sua própria placa. Muita gente desenvolve a própria placa com processador ARM, para rodar um Linux embarcado. Então, eu falei aqui do cuidado é com cartão, tá? Cuidado, dependendo da aplicação, pense se você vai ter uma Raspberry com cartão ou se você vai procurar outra alternativa. Uma coisa muito legal da arquitetura Linux com Linux embarcado, com Linux em geral, é que quase tudo é um arquivo, até mesmo o hardware. Então, a gente sabe, né, que existe, aí para quem já fez o sistema operacional, né, para quem não fez, vou falar bem rapidamente, mas procurem maiores informações, que não é o foco agora da nossa disciplina, mas em geral, quando você tem um sistema operacional, a gente tem aí um modo de operação aí em kernel space, que a gente fala, que é um espaço privilegiado, e a gente tem um espaço aí de operação que chama user space. Quando a gente está em user space, existe todo um arcabouço de proteção do hardware e do sistema operacional. Se a aplicação executar uma instrução privilegiada, uma interrupção vai lá, interrompe ela e chama o sistema operacional. Se acessar uma parte da memória que não está atribuída a ela, sistema operacional mais hardware em conjunto vão lá e tomam uma ação. Se ficar muito tempo na memória, sistema operacional vão lá e passa para outra tarefa. Se solicitar acesso a um arquivo, sistema operacional, isso é feito via syscall, o sistema operacional vai lá, põe essa tarefa para dormir enquanto ele está buscando o arquivo para o processo.
Então, as aplicações, elas executam no modo protegido, enquanto o kernel, ele tem aí alguns privilégios na execução, e aí a gente tem essa separação. Tem várias formas, né, das aplicações estarem entrando em contato com o hardware e com o kernel. As três aqui que eu considero principais, mais importantes, são as syscalls, então são as chamadas de sistema que um programa faz, muitas vezes através de uma biblioteca, para acessar o kernel, né? Então, a syscall é um serviço oferecido pelo kernel. Às vezes muitas vezes a gente não está acessando direto a syscall. Você tem uma biblioteca que está abstraindo isso, você pede alguma função para a biblioteca faz a syscall para o sistema operacional. A gente tem a memória, né, essa memória mapeada num processo, e o INSMOD é uma coisa sensacional do Linux, é que você pode mudar o kernel enquanto ele está executando. Você não precisa reiniciar o sistema. Então, você pode instalar módulos no kernel, remover módulos. O INSMOD instala um novo módulo no kernel, que é uma porção de código adicional, que vai fazer alguma função no kernel. Isso pode ser um escalonador, pode ser um driver, um device driver de um dispositivo, pode ser um protocolo de rede, pode ser um sistema de criptográfico, e por aí vai. Existem aí centenas, milhares de módulos de kernel. Inclusive, vamos voltar aqui um pouquinho, quando eu falei aí de compilar o kernel, quando você está lá no Make Menu Config, escolhendo o que você quer colocar no seu kernel, para ele ser compilado, conforme você aperta a barra de espaço, aparece ou um asterisco ou um M, ou fica em branco. Se aparecer um M, você está compilando aquela opção do kernel como módulo. Se aparecer um asterisco, aquilo fica embutido no kernel, e a hora que iniciou já está lá no kernel. Como M, o kernel iniciou, você não tem aquela função. E aí, se você der insmod naquele módulo do kernel, aí você ativa aquela função, você carrega aquela porção de código no seu kernel. Bom, eu escrevi aqui nesse slide, né, pessoal, que tudo ou quase tudo é arquivo no Linux, o que é sensacional também. São interfaces conhecidas. Então, o Linux tem várias formas da gente interagir com o hardware através de arquivos. Por exemplo, através do /sys, do /proc, do /dev. São partições que não existem no disco, de verdade. Por exemplo, você tem o /dev, /ps/aux. É um arquivo que representa a leitura do mouse. Você tem o /dev, /sda. É um arquivo que representa um disco. E aí você pode trabalhar em cima desse arquivo como qualquer outro arquivo, mas na verdade o kernel está abstraindo o acesso ao hardware através de arquivos, o que torna muito prático e clara a interface, a forma de trabalhar. Então vamos supor, você acessa lá o /dev, /lp0, um outro exemplo, impressora. Quando você acessa o /dev, /lp0, o sistema operacional está mapeando todos os seus acessos e manipulações desse arquivo para uma impressora real. Então, acho que essa abstração é bem legal. Inclusive, a gente pode desenvolver nossos próprios módulos e device drivers e comandar, controlar, interagir com eles através de arquivos. Toda a parte de configuração do Linux, do kernel, você quer que o sistema faça mais swap, menos swap, você quer que mude algum algoritmo, algum comportamento do kernel, você quer ativar redirecionamento de pacotes IP, você pode fazer isso no /proc ou no /sys. São arquivos que não existem de verdade, mas que você escreve neles. Por exemplo, tem um arquivo que chama ipforward. Se você gravar 1 naquele arquivo, você está falando para o kernel que você ligou o encaminhamento de pacotes IP. Aí você consegue fazer um roteador, um firewall. Se escrever 0, você desligou. Então, você manipula esses arquivos, você está configurando, ajustando o kernel. É bem prático. Então, já que eu falei que quase tudo é arquivo, pessoal, olhem que legal, aqui eu coloquei um exemplo, tá? Tem muitos, coloquei um exemplo de como controlar um GPIO
um dos pinos aqui, pessoal, dessa Raspberry Pi. Então, colocar um sinal lógico 1 ou 0 nesse pino, ou o próprio LED. A gente tem 2 LEDs aqui na Raspberry, que a gente pode ligar e desligar por software. Mas, na verdade, o LED está no hardware, está ligado no pino de GPIO, que está ligado, que está no processador, que tem uma instrução que liga e desliga. Essa instrução é uma instrução de software que está abstraída para a gente através de um arquivo, graças à construção do kernel do Linux. Então, aqui no caso, começar de baixo para cima. Se eu fizer um echo 17 maior que o echo, echo imprime na tela, é um print, tá? Isso aqui no terminal do Linux, pessoal. Se eu fizer maior, ele pega a saída do echo e coloca num arquivo. Então, echo A maior que teste. Eu criei um arquivo teste, ou sobrescrevi com o conteúdo A. Se eu fizer echo 17 maior que /sys, /class, /gpio, /export, eu estou falando para o kernel que eu quero usar, que eu quero ativar esse GPIO 17. Quando você colocou isso no export, o kernel, né, vai criar aí no /sys, ele vai criar uma pasta GPIO 17 com vários arquivos. Por exemplo, tem um arquivo value. Se você lê esse arquivo, cat /sys, /class, /gpio 17 /value, você consegue ler a entrada daquele pino. Mas a gente pode definir a direção, se é entrada ou saída. Igual no Arduino tem o pin mode 17, high, low, aqui a gente pode fazer um echo alt maior, que /sys, /class, /gpio 17 /direction. Você define a direção do pino. E aí, se a gente escrever 1 em value, eu falei que a gente podia ler, a gente também pode escrever echo 1 maior que /sys, /class, /gpio 17 /value, a gente escreve 1 naquele pino. E aí, ativa ele, sinal lógico alto na saída. Se a gente escrever 0, sinal lógico baixo. Aqui eu queria comentar uma curiosidade, pessoal. Uma vez eu estava discutindo com um amigo, ele estava, nossa, mas é muito mais elegante, em vez de ficar gravando o arquivo, você usar uma biblioteca em Python. E aí a biblioteca em Python existe, tá? Você pode usar, claro. Você tem lá gpio.direction, gpio.write, gpio.write, high, low. E aí eu fui olhar a biblioteca. Dentro da biblioteca, a biblioteca está abrindo esses arquivos e escrevendo nos arquivos. Então, a biblioteca traz uma abstração, mas às vezes a gente acha que a biblioteca está fazendo outro caminho, na verdade, ela está manipulando esses arquivos. Então, esse aqui é um exemplo, tá, pessoal? O exemplo de cima é o /sys, /class, /leds, em que a gente pode ligar e desligar os LEDs e até definir o trigger. Então, aqui eu coloquei um echo known no trigger do LED de 0, quer dizer que eu manualmente vou estar controlando esse LED. Eu poderia pôr acesso a disco, rede, então você define, aí fala para o kernel, eu quero que esse LED nunca acenda. Eu quero que ele acenda quando tiver acesso a disco, rede, etc. E aí, pessoal, aqui eu queria falar de uma das coisas também mais sensacionais que tem no Linux, que é o Shell Script, né? Não está aqui na mão o livro que eu queria mostrar para vocês, mas tem um livro que chama A Quarter Century of Unix, conta um pouquinho da história do Unix, né? Mas a história, uma das filosofias principais dos sistemas Unix é você ter vários programas pequenos e simples que se conversam através de pipes ou através de scripts. Então, no Linux a gente tem milhares de programas relativamente simples e pequenos que a gente pode integrar tudo através de scripts, de shell scripts. Então, aqui, por exemplo, pessoal, eu fiz um shell script que poderia ser que pisca o LED, tá? Eu poderia usar essas funções aqui do slide anterior para piscar o LED. O que eu fiz, acabei de falar que os dispositivos no Linux são representados por arquivos.
Então, na prática anterior, eu pedi para vocês, numa das práticas aí mais recentes, eu pedi para vocês, pessoal, implementarem um pequeno protocolo no Arduino que você mandava 1,2,3, 0,0,1. Então, o primeiro parâmetro é liga e desliga a lâmpada, o segundo é o motor, o terceiro é o servo. Então, você mandava comandos na serial para ter um efeito no hardware. Aqui, pessoal, while dois pontos, ponto e vírgula, é um loop infinito em shell script. Isso pode estar dentro de um arquivo, você executar o arquivo, você pode fazer na linha de comando, que é legal. Você pode fazer um programa na linha de comando. Isso é muito legal. E aí eu coloquei um ECON 23, maior que dev TTY USB 0. Essa é a porta USB serial, por exemplo, que eu conectei um Arduino numa Raspberry, dou um sleep de 1 segundo, eco 0, 2, 3, maior que dev TTY USB, sleep 1, done. Esse loop, ele fica mandando dois padrões pela porta USB serial para o Arduino, que, por exemplo, se tiver uma lâmpada ligada com esse protocolo, vai ficar ligando e desligando a lâmpada a cada 1 segundo. Pessoal, aqui eu estou abstraindo a questão de velocidade, stop bit, start bit, tá? A gente poderia ter configurado isso num outro programa, o STTY, ou usar um terminal. Isso aqui é só um exemplo. Gente, vocês ficariam assustados com o número de aplicações aí no mundo que estão rodando em shell script, que às vezes o pessoal quer fazer uma aplicação em C, em Python, em Java, etc. Mas aí tem aplicações bem avançadas, bem sofisticadas, rodando em shell script, que é uma linguagem interpretada, executada no shell do Linux. Tá? Tem alguns bancos que fazem integração por shell script, algumas empresas, por aí vai. São vários casos bem interessantes. E o shell script, na verdade, você pode, por exemplo, fazer um cron tab, né, no Linux embarcado lá, você pode criar um cron tab e aí, periodicamente, o cron tab é um agendador de tarefa periódica, ele chama seu script, por exemplo, para atualizar o sistema, para enviar um backup, para fazer uma limpeza no disco, por aí vai. Bom, pessoal, a gente estava falando aqui dos arquivos, né? Acessando as portas do dispositivo, os devices. E aqui a gente tem a barra de pinos de GPIO da Raspberry Pi, em que a gente pode colocar uma série de itens associados aqui à disciplina que a gente falou. A gente pode ter sensores, a gente pode ter atuadores, displays, sistemas de comunicação, e a Raspberry, ela tem SPI, que a gente já falou, tem I2C, que a gente já falou, e aí você pode, por exemplo, a Raspberry não tem conversor analógico digital, mas você pode colocar um conversor analógico digital externo, conectado aqui via SPI ou I2C, por exemplo, aqui via I2C, né? Eu dou um I2C detect -Y1, ele vai listar os dispositivos I2C ligados ali no barramento I2C, e aí você pode fazer, por exemplo, um programa em Python, import SMBus, você define o endereço 0x20, você cria aqui o bus, e aí você chama uma biblioteca que faz a leitura do conversor analógico digital. Então, pessoal, isso que eu estava falando, tem uma série de pinos aqui de GPIO. Por exemplo, na Raspberry, eu poderia estar falando da BeagleBone, eu poderia estar falando de uma placa Toradex, de uma Odroid, por aí vai. Então, aqui tem um System on Chip. Então, aqui no meio, eu tenho um System on Chip, que é o microcontrolador crescido, avançado, com mais poderoso, digamos assim, é o BCM2837, que tem aqui na Raspberry. E aí, lembrando, tem Raspberry 1, 2, 3, 4, Raspberry Pi 0, 0W, tem a B, tem a A, por aí vai. Mas aí, nesse SOC, a gente tem PWM, que falamos na disciplina, SPI, I2C, serial, GPIO, temos portas
USB, porta para câmera, para display, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, HDMI, SD card e áudio. Então, tudo isso nessa plaquinha, você consegue ter o melhor dos dois mundos. Você consegue ter a parte de microcontrolador, pinos genéricos, de GPIO, serial e 2CSPI, e a capacidade de um desktop aí, em processamento, USB, câmera, e fazer aplicações aí integrando esses universos. Pessoal, falamos no começo da aula de Sistema Operacional de Tempo Real, RTOS, e eu comentei que o Linux, a princípio, é um GPOS, é um Sistema Operacional de Propósito Geral. Porém, a gente fala mainstream, né, mainline, o kernel principal, ou vanilla kernel, né, o kernel sem nenhuma modificação. Você já tem algumas opções de melhorar a questão de tempo real, né? Então, você pode ter config preempt none, preempt voluntary, config preempt. Se a gente aplicar um patch, né, um patch é um trecho de código que você gera com o diff, e aí você pode aplicar com o comando patch, e aí você muda um trecho do seu código-fonte antes de compilar o kernel. Não, isso vale para qualquer coisa, mas no caso aqui nosso é o kernel. E então existe um patch, que é o patch de Real-Time Linux. É uma longa história, uma longa novela, porque faz muitos anos que o pessoal quer deixar isso dentro do kernel principal. Já falaram que ia fazer isso em 2008, 2009, 2010, 2000. Ia acontecer agora em 2020. Parece que em dezembro ia acontecer, não aconteceu. O pessoal está sempre querendo colocar, mas assim, são mudanças muito grandes no kernel, que envolvem vários subsistemas de todo o kernel, para todo o sistema ser, para todo o Linux ter um comportamento de tempo real, especialmente se você quer hard real time. E aqui tem a palavra preempt, tá, pessoal? Então, preempt none, preempt voluntary, preempt. Preempção, gente, vamos abrir um parênteses e voltar lá no começo da aula, subindo aqui para o começo da aula. Eu coloquei aqui as interrupções de timer interrompendo uma tarefa que está acontecendo para o sistema operacional executar. O termo preempção está associado a você interromper uma tarefa para o sistema operacional executar. Então, aquela tarefa foi preemptada. Acho que essa palavra não existe, tá, pessoal? Mas, enfim, acho que dá para entender. Quando a gente fala no kernel de tempo real do Linux, uma das partes críticas é o próprio kernel ser preemptado. Como assim, né, pessoal? Às vezes, o kernel está executando uma tarefa, aí algumas tarefas são pesadas dentro do kernel, né? Então, às vezes, o kernel entra aí num ajuste de memória ou numa syscall mais pesada, e às vezes ele leva muito tempo e, eventualmente, muitas vezes pode até perder deadlines. Então, a questão é o próprio kernel ser preemptado quando acontece uma interrupção de timer, para que aquela aplicação de tempo real que está com a prioridade no seu tempo, que precisa cumprir o tempo, seja alocada para executar. Então, aí é um balanço. Tá? Então, por isso que, falando desse conceito, vamos voltar e ler aqui os tipos. Config preempt none, no forced preemption, server. Isso aqui é indicado para servidor, porque imagina um servidor fazendo um processo pesado e ficar chegando várias requisições e esse processo sendo preemptado, né? Especialmente o kernel. Então, num servidor é interessante que você deixe o kernel terminar o que tem para fazer, e aí para o servidor o impacto não é tão grande. Num desktop, só que às vezes, pessoal, quando isso está acontecendo, desculpa, deixa eu me alongar aqui mais um pouquinho. Quando isso está acontecendo, você, em alguns momentos,
isso é terrível, tá? É muito discutido, tá? Eu não sou nenhuma autoridade para falar disso, mas é muito discutido lá na comunidade do kernel. Em alguns pontos do kernel, você desativa as interrupções, são regiões críticas que você desativa todas as interrupções, até a do timer. Então, se você tem um problema ali, ou qualquer coisa que acontecer, você está parado ali, você precisa esperar terminar aquela região crítica para que a interrupção do próprio timer volte a funcionar. Então, por exemplo, você está numa situação dessa aqui, o kernel entrou para fazer alguma tarefa, você move o mouse e você não vê o mouse se mover. Né? Dá aquela situação, aquela sensação horrível de que o sistema travou. Aí a gente pode configurar um preempt voluntary. Então, uma preempção voluntária do kernel, bom para desktop. Ou um preemptible kernel, low latency desktop. Então, desktop de baixa latência. Isso já tem sido bastante usado, tá, pessoal? Então, você moveu o mouse, está gerando uma interrupção. Você digitou no teclado, está gerando interrupções. E aí, se você pode preemptar o kernel, a interatividade com o usuário fica melhor. Até a gente chegar no preempt RT full. Isso aqui não está no kernel padrão, você precisa aplicar o patch, que é um fully preemptible kernel. E aí muda um monte de coisa dentro do kernel para que você tenha um kernel totalmente preemptável. Né? Desculpa, eu adaptei a palavra aqui. Bom, pessoal, quem quer conhecer mais, linuxfoundation.org/realtime/start, tem todo esse movimento, é uma novela enorme, uma discussão enorme de quando que o real-time, o full real-time entra no kernel padrão, e aí já vem com kernel real-time em todas as versões de Linux, mas por enquanto é um patch. Tá? Quem tiver curiosidade, quiser conhecer um pouco mais, tá aqui o link, é um assunto bem interessante. Então, gente, quando você dá lá o make menu config, você vai lá na parte de processamento, tá aqui, pessoal. Então, você escolhe no forced preemption, voluntary kernel preemption, até fully preemptible kernel. Gente, esse tipo de preempção de tempo real aqui de preempção do kernel, que confere aí permite que o kernel tenha um desempenho de tempo real, associado a escalonamento, associado a vários outros fatores, e aqui eu só estou falando da parte de preempção do kernel, um pedacinho do que permite que a gente tenha tempo real, permitiria que a gente tivesse, por exemplo, o controle em malha fechada acontecendo aí com você lendo um sensor, gerando um PWM para controlar um motor, enquanto você está processando imagem de uma câmera em tempo real, enquanto você tem comunicação de rede, enquanto você tem um aplicativo Java super pesado, fazendo um sistema gerencial, tudo no mesmo processador, sem você prejudicar a parte crítica de tempo real. E isso que é legal de você ter um real-time Linux. Pessoal, como eu falei, a gente está resumindo os assuntos bastante aqui, mas quando a gente fala em Linux embarcado, a gente tem um universo enorme de opções, de aplicações, de recursos, bibliotecas que a gente pode agregar no nosso sistema embarcado. Então, visão de máquina, visão computacional, você pode pôr o OpenCV, ou você pode ter até 3D com Point PCL, com Point Cloud Library. Então, você pode fazer processamentos de imagem extremamente avançados, reconhecimento de face, reconhecimento de gesto, reconhecimento de expressão facial, tudo isso com OpenCV. Você pode ter aplicações Java. Agora, atualmente, todo mundo está gostando, usando bastante o Node.js. Você pode ter uma aplicação Node rodando, você pode ter um banco de dados MySQL, Postgres, SQLite. Sistema embarcado usa muito SQLite, que é um sistema embarcado bem enxuto em um único arquivo. Você pode ter um servidor Apache, servidor web Apache, Nginx, um servidor de aplicação Tomcat. Tudo isso, por exemplo, numa BeagleBone, numa Raspberry Pi. Você pode fazer, por exemplo, um quiosque usando Chrome em headless.
essa aqui é uma outra coisa muito legal, pessoal. Você pode fazer um modelo matemático do seu sistema no MATLAB Simulink, gerar código e embarcar no sistema com Linux embarcado. Pode usar Python, C, C++, Rust, Go. Gente, você tem um Linux completo rodando numa plaquinha, né? Pode ter o NumPy, aí o Python numérico. Você pode ter o TensorFlow, que é uma das bibliotecas aí mais poderosas, usadas recentemente para inteligência artificial, aprendizado de máquina. Muito poderosa. E várias outras opções. Se eu for ficar falando aqui, a gente vai ficar horas falando do número de aplicações e recursos que você pode ter no sistema Linux embarcado, e você pode integrar tudo para fazer seu produto, por exemplo, sua aplicação, só verificar as questões de licença, claro, às vezes você tem particularidades aí nas licenças. Pus 3 pontinhos aqui bem grande, porque isso vai longe, pessoal. E aí eu pus 2 exemplos aqui. Um exemplo é um que eu já brinquei bastante com meu filho, pessoal, é o RetroPie. O RetroPie é uma distribuição Linux que você consegue pôr jogos de videogames antigos, Nintendo, Super Nintendo, PlayStation, eu nem lembro mais, mas são vários videogames que você consegue pegar as ROMs, você tem emuladores e você consegue fazer uma estação de emulação. E aí, o que o pessoal está fazendo? Está até ganhando dinheiro. O pessoal faz um sistema embarcado, estilo uma máquina de jogos, está aqui à direita, pessoal, uma máquina arcade, digamos assim. Então, você usa as GPIOs da Raspberry, as portas, para colocar um joystick, botões, etc. Você coloca uma tela, e aí você faz um videogame que lá dentro tem uma Raspberry, um cartão de memória, alguns botões, circuitos aí para interfacear esses botões, algumas luzes, alto-falantes, etc. E você faz uma máquina de jogos clássicos, digamos assim. É relativamente barato construir isso, e o pessoal acaba vendendo caro, porque tem a questão aí da nostalgia, jogos dos anos 80, 90, etc. Isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Outro exemplo, esse aqui à direita, é uma Raspberry Pi aqui com um shield que chama Rayspeak, open source, que você consegue instalar e configurar todas as aplicações da Amazon Alexa e fazer seu próprio Alexa, seu próprio sistema, seu próprio hardware e software de reconhecimento de voz, consulta, serviço na nuvem, interação. Você pode ter sua própria Alexa rodando aqui. Embora eu não sei se vale a pena, porque a Alexa está tão barato, mas você pode construir, de repente, para uma aplicação específica. Tem um robô que interage com as pessoas por voz. Você pode fazer isso com Linux embarcado e com esse shield. O que é legal desse shield, dessa placa adicional? Que tem um array de microfones que capta bem você falar, olá, por favor, me siga, por favor, quanto é 10 mais 10? Um exemplo. Pessoal, se você for fazer um sistema com Linux embarcado, tem várias formas. Inclusive, tem empresas que vendem Linux embarcado pronto. Você compra o Linux embarcado do fabricante A, B, C, D e coloca na sua placa. Tem até mesmo um Ubuntu, né, para sistemas embarcados. Mas o que é legal é que, de repente, você pode fazer um sistema customizado para a sua aplicação, com as bibliotecas, com tudo que você precisa, mas só com o que você precisa, sem muita coisa a mais. Um projeto muito conhecido, que está com um destaque bem grande, com apoio de grandes empresas, é o Yocto. Não sei se é assim que fala, né? O Yocto, está até escrito aqui, né? Não é uma distribuição Linux embarcado. Ele cria uma customizada para você. Então, você configura o que você quer. Eu vou querer essa funcionalidade, eu vou querer essa biblioteca, e aí ele constrói uma distribuição para a sua aplicação. Bem legal. Customizada para você. Gente, para terminar, eu queria falar alguns exemplos de aplicação com Linux embarcado, destacando alguns, porque são tantos exemplos e possibilidades muito legais, que eu vou colocar só alguns. Então, visão de máquina, tem vários sistemas de inspeção ótica, por exemplo, inspecionar se um produto
está saindo, está numa esteira do jeito certo, se está completo, se falta algum item. Você pode usar Linux embarcado com uma câmera, com OpenCV, com TensorFlow. Um exemplo, veículos autônomos, vários veículos autônomos hoje usam Linux embarcado. Robótica, vários robôs. Segurança pública, de repente, sistema que reconhece fácil. Eu já vi um sistema que reconhecia roubo, uma câmera inteligente rodando Linux embarcado, que detectava se alguém roubava bolsas de mulheres, né? Então ele tinha um algoritmo lá com inteligência artificial que detectava se alguém se aproximava e puxava com violência a bolsa de alguém, ele gerava um alarme. Indústria 4.0, RFID, eu cheguei a trabalhar num projeto que tinha um leitor de RFID comercial, e aí eu estava brincando, acabei vendo como que funcionava internamente o leitor roda um Linux embarcado, um leitor de RFID, com Python. Então, você pode ter aplicações customizadas em Python, no Linux embarcado, num leitor de RFID comercial, que são, RFID são aqueles tags, aquelas etiquetas que você pode ler à distância, e vai ter um ID, pode ter dados na memória. Inclusive, no Brasil, sem parar, pessoal, usa uma etiqueta RFID, tem um leitor, alguns modelos, não estou dizendo que são todos, tá? Eu já vi alguns modelos de sistema que lê o tag do carro em movimento, rodando um sistema com Linux embarcado, que estava fazendo a leitura do carro passando a mais de 100 km por hora. Monitoramento de sistemas, terminais, aí na indústria, às vezes você tem vários terminais de trabalho lá, rodando um Linux embarcado. Em lojas, pessoal, você pode ter totens, quiosques para consultar alguma coisa no museu, consultar um preço, depositar alguma doação, receber um produto, uma máquina, uma vending machine, por aí vai. Caixas caixa de supermercado, caixa de lanchonete, sistema de consulta a preço. Eu estava vendo outro dia um sistema com Linux embarcado, inclusive vinha embarcado numa câmera. Uma câmera inteligente que você coloca na sua loja, vamos supor que você tem uma loja, e ele conta quantas pessoas entraram e saíram da sua loja. Quanto tempo a pessoa ficou na frente de tal produto, de tal prateleira. E por aí vai. Então você pode ter um sistema inteligente aí de visão de máquina, analisando o comportamento dos clientes. Pessoal, conectividade. Você tem uma série de internet appliances, que a gente fala, dispositivos conectados na internet, Google Home, o Alexa da Amazon, impressoras conectadas, lâmpadas, etc. Numa lâmpada não justifica um Linux embarcado, né? Mas são vários casos, vários bancos, pessoal, vários, é bem legal. Tem Linux embarcado nos seus caixas eletrônicos, isso eu acho bem legal. Então, você tem lá um Linux embarcado, fazendo toda a parte autenticação da pessoa, leitura do cartão, foto, ativar o dispenser de dinheiro, impressão, leitura de código de barra, conectividade, várias coisas integradas, né? Pessoal, uma coisa que o Linux de tempo real, não tanto embarcado, mas de tempo real tem sido muito usado em bolsas e bancos, para garantir a ordem, por exemplo, que a pessoa compra uma ação ou faz uma transação bancária. Né? Você tem a garantia que o momento foi aquele. Media Center, tem vários, pessoal, tem até alguns open source que você baixa, coloca numa placa, liga na sua TV, você tem um Media Center parecido com videogame, vídeos, acesso a streaming, minha coletânea de música para escutar, seus vídeos favoritos, você tem um Media Center ali na sua casa com um sisteminha numa caixinha, um Linux embarcado. Aqueles TV Box, pessoal, tem vários TV Box baseados em Android, outros em Linux, mas se é Android, tem o kernel do Linux. E em redes, eu citei o MikroTik, mas tem uma série de roteadores, firewalls, proxies. Você compra um dispositivo, equipamento, para uma rede corporativa, residencial, comercial, e ali dentro tem um Linux embarcado com várias regras, possibilidades.
Bom, pessoal, era isso para a aula de hoje sobre um pouquinho de sistema operacional de tempo real e Linux embarcado. Repetindo que a gente resumiu bastante, mas é um assunto bem legal, bem interessante e bem produtivo. Você consegue usar essas ferramentas para desenvolver sistemas, aplicações com maior velocidade, confiabilidade, robustez, porque você tem um apoio de todo um trabalho já feito, consolidado nesses sistemas operacionais. Espero que tenha sido útil, agradeço a atenção e abraço a todos. Obrigado, foi isso para a aula 7.